Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa palestra eu vou falar um pouquinho sobre aprendizagem baseada em problemas em projetos em diversos contextos educacionais. Então a gente vai falar um pouquinho aqui em contextos de curso de pós-graduação, MBA, em contextos de curso de graduação presenciais, a gente vai falar em contextos de cursos à distância e a gente vai falar também em contextos aqui de cursos massivos. Então, esse bate-papo aqui, essa apresentação, está relacionado aqui com uma reflexão que eu fiz sobre os meus 23 anos aqui que eu venho lecionando usando aprendizagem baseada em projetos e aprendizagem baseada em problemas, né? Bom, vamos lá. O objetivo, então, dessa palestra é resumir aqui os principais experiências aqui ao longo desses 23 anos, falar um pouquinho sobre as dinâmicas institucionais e culturais e como é que essas dinâmicas influenciam no uso de aprendizagem baseada em projetos, e também compartilhar aqui as lições aprendidas e dar algumas recomendações, tá bom? Bom, assim, a gente já sabe, né, qual a diferença básica de aprendizagem baseada em projetos e aprendizagem baseada em problemas, né? Quando a gente fala em aprendizagem baseada em projetos, a gente imagina que os alunos vão trabalhar em um projeto. Normalmente eles trabalham em equipes, né? E esse projeto tem marcos bem definidos, tem datas de entregas bem definidas, né? Tem entregáveis bem definidos. E ao longo do projeto, o professor ele estrutura o curso de forma a promover momentos de reflexão. Então os alunos aprendem fazendo e aprendem refletindo sobre seus erros e acertos, né? A aprendizagem baseada em problemas é similar, porém os alunos não trabalham um projeto, trabalham num problema. Então não há assim, datas de entrega, não há produtos a serem criados, né? Há um problema aberto. O que significa um problema aberto? Um problema que tem mais de uma solução. Os alunos trabalham em equipes e tentam achar uma solução para esse problema, tá? Então essa pequena diferença, mas basicamente qual é a base dos dois? É o aprender fazendo, né? Bom, e assim, ao longo desses anos, o que eu procurei usar? Ciclos de melhoria contínua, que chama aqui os ciclos de Kolbe, né? Ou seja, no pessoal da qualidade chama de ciclos de PDCA, que são ciclos em que você planeja, faz, checa os resultados e atua. Então, para cada um dos cursos, eu definia o curso, estruturava o curso, coletava dados sobre o que os alunos achavam do curso, as ações bem-sucedidas eram mantidas para o próximo curso, as ações mal-sucedidas eram substituídas ou melhoradas. Então, um ciclo de melhoria contínua ao longo dos anos, tá? Bom, primeira experiência aqui, que durou 13 anos, né? Foram de cursos de MBA que eu lecionei na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, num curso chamado Simulação de Projeto. Então os alunos ali tinham 15 semanas e nessas semanas eles desenvolviam um projeto para clientes reais. Então estavam colocando em prática o que eles aprenderam nas disciplinas de gestão de projetos, em disciplinas anteriores, e também estavam aprendendo uma nova forma de abordar problemas complexos, que era o pensamento sistêmico. Então eles aprendiam fazendo, aprendiam por meio de um projeto real. O que era mais interessante aqui é que os estudantes eram profissionais com mais de 5 anos de experiência, né? Então, assim, eram pessoas que já estavam formadas há mais de 5 anos, né? E com isso era bastante interessante que era um perfil de pessoas que já tinham encontrado dificuldade em gestão de projeto na prática, tinham voltado para os bancos escolares para aprender um pouco mais sobre a teoria, né, aprender um pouco mais sobre técnicas e ferramentas. Então era um pessoal bastante interessado, né? Bom, durante esses anos a gente fez mais de 204 projetos para por volta ali de 37 instituições, né? E essas instituições eram organizações que trabalham com pessoas em condições de vulnerabilidade social. A gente trabalhou com ONGs que atendiam a pessoas, crianças com câncer, vítimas de violência sexual, ONGs que atendiam a moradores de rua, trabalhamos com escolas públicas, instituições privadas, ou seja, a gente criou ao longo desse tempo uma metodologia de aprendizagem baseada em projetos, né? E que a gente trabalhava com esses parceiros comunitários, parceiros institucionais.
Então a gente demorou, assim, ao longo de todos esses anos, a gente foi aperfeiçoando a metodologia. Porém, né, por que ali eu não continuei mais lecionando nesse curso de MBA? Pelo seguinte, né, porque ali tinha uma precariedade assim, contratual, ou seja, você não tinha possibilidade de crescimento. Você era contratado como consultor externo, como professor externo, selecionava o curso, e depois do próximo curso te contratava de novo, né? Então tinha uma precariedade contratual, ou seja, né, você não tinha assim uma perspectiva de crescimento em área assim de pesquisa, né, mais a fundo, né? Você era simplesmente prestava esse serviço, né? Então isso foi uma coisa que não é, para mim não foi muito interessante. Eu queria ter a oportunidade de trabalhar em universidades, né, de forma a utilizar essa metodologia que foi desenvolvida em cursos de graduação. Então prestei concurso para a Universidade Federal de São Paulo, passei nesse concurso em primeiro lugar na disciplina de elaboração e gestão de projetos e comecei a lecionar lá no campus de Osasco, né. Uma característica que é interessante, né? Enquanto no curso de MBA os alunos eram alunos com experiência profissional, então alguns alunos eram mais velhos do que eu, então assim tinha alunos ali de 30 anos para cima, tinha alunos ali de 50, de 60 anos, né? Enfim. E enquanto aqui na Universidade Federal de São Paulo Osasco, a maior parte dos estudantes eram estudantes novos, por 18, 22 anos, e sem nenhuma experiência ou pouca experiência prévia em gestão de projetos, tá? Então o perfil era bem diferente, né? Porém, aí eu usei a mesma metodologia que foi desenvolvida para os cursos de pós-graduação na graduação. Evidentemente que os projetos, o objetivo dos projetos, né, além da aprendizagem em si, era a criação de produtos ou serviços para os nossos parceiros comunitários. Então aquela mesma rede de parceiros comunitários que foram desenvolvidos ao longo de uma década, ali, mais de uma década, na Universidade de São Paulo, agora eu trouxe esses parceiros comunitários para os cursos da Universidade Federal de São Paulo, os cursos de graduação. E nesse período, até 2022, foram desenvolvidos aproximadamente 200 projetos. Projetos ali cujo escopo era menos complexo do que os projetos da pós-graduação. Mas mesmo assim foram projetos bem-sucedidos e onde os alunos aprenderam gestão de projetos, gerenciando projetos reais. Ou seja, usaram a aprendizagem baseada em projeto e aprenderam fazendo, né? Bom, a diferença, enquanto o curso de MBA era um curso pago, esse curso de graduação era um curso gratuito para os alunos, né? E os professores tinham estabilidade após alguns anos de estágio probatório, né? Agora, tinha vários desafios instrucionais. Então, por exemplo, enquanto os cursos de MBA eles tinham uma infraestrutura boa, o que é uma infraestrutura boa? Salas de aulas com mesas pensadas para projeto, mesas hexagonais que você podia movimentar, cadeiras acolchoadas que as pessoas poderiam movimentar, trabalhar, salas de aula adequadas, com ar-condicionado, né? Ou seja, com bom isolamento acústico e térmico, assim, apoio de tecnologia da informação, tinha um data show que está sempre atualizado, software do computador, então tinha todo esse aspecto assim importante ali de apoio. Enquanto que nos cursos de graduação da Universidade Federal, na época, a gente estava ocupando um campus alugado, então no campus que tinha as salas de aula tinham problemas aqui quanto a isolamento acústico e térmico, ou seja, eram muito quentes assim no verão, muito frias aqui no inverno, e durante o ano eram muito barulhentas, né? E tinha todos os outros problemas aqui relacionados, que eram vários cursos, então tem a burocracia acadêmica, para mudar qualquer coisa assim, tinha uma rigidez, né? Tinha uma logística complicada. O curso de MBA era situado num local de fácil acesso. Quem conhece São Paulo, ali próximo à Avenida Paulista, então era muito fácil chegar ali de metrô, de ônibus, etc. Já esse curso aqui no campus da Unifesp Osasco, o acesso era mais problemático. Então tinha linhas de ônibus que chegavam lá, mas não paravam exatamente no campus. Era uma região ali com uma certa periculosidade, havia certo problema de violência, roubo ali perto da universidade. Então tinha várias barreiras aqui que dificultavam a chegada dos alunos no campus, ou então às vezes eles vinham de vários pontos da cidade, então eles chegavam atrasados para a aula, chegavam com fome, então tinha que ir no restaurante, com isso perdia tempo de aula, né? Então tinha esses problemas de infraestrutura, logística
e transportes ali que dificultavam a participação dos alunos, né? Mas mesmo assim, o aprendizado aqui foi bastante interessante, aqui foi bem sucedido, né? Bom, na Universidade Federal de São Paulo, em Osasco, houve a possibilidade de eu explorar outras formas de lecionar usando aprendizagem baseada em projetos. Então, eu criei um curso, o primeiro curso multicamp que foi oferecido na Unifesp Osasco foi um curso meu, que eu estava lecionando. Então a gente estava procurando aqui agregar, fazer projetos envolvendo alunos de vários campos da Unifesp, situados em cidades diferentes. Então, para quem não conhece a Unifesp tem 6 campos. Então tinha alunos do campus de São Paulo, Medicina, tinha alunos do campus de Osasco, alunos do campus de Adema, alunos do campus Baixada Santista, e todos trabalhando juntos em um projeto. Tinha alguns encontros presenciais e encontros à distância. Esse foi um desafio, teve vários problemas, mas o principal problema aqui é que, como esse curso era oferecido de uma forma optativa, teve muitos alunos que abandonaram o curso, mas mesmo assim foram realizados projetos aqui com ONGs em várias cidades diferentes, né? Uma outra ação aqui bastante interessante foi um laboratório presencial, um curso de gestão de projetos para gestores de ONGs, né? Então era um curso aqui interessante, presencial, em que você tinha um curso de extensão, que vinham gestores de diversas ONGs e alunos trabalhando juntos em projetos. Então também foi um arranjo aqui bastante interessante. Bom, aí o que aconteceu? Aí chegou a pandemia. E quando chegou a pandemia, eu tive que mudar totalmente a metodologia, né? Por quê? Porque agora os alunos não podiam mais fazer contato com os membros das ONGs em virtude do isolamento devido à pandemia em si, né? Então o que a gente fez? A gente fez um curso de formas diferentes, que era uma Olimpíada de Data Science que eu propus para os alunos. Os alunos trabalhavam em equipes e tinha um desafio ali, que era competir numa Olimpíada, e o grupo que fosse, eles viam isso como um projeto, se organizavam num projeto, com tarefas, etc., de estudo e coisa e tal, e a meta deles era vencer a Olimpíada. Então uma outra forma de adaptar aqui a metodologia de aprendizagem baseada em projetos, né? Bom, os resultados aqui foram interessantes nesses cursos, né? Mas o problema desses projetos pilotos, seja em cursos multicampo de extensão, seja em cursos aqui de extensão presenciais, né? Era o quê? Era a evasão e a dificuldade assim de coordenação. Bom, e a quarta experiência aqui foi no período que eu lecionei no programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Então, por que eu fui lecionar lá? Porque a maior parte dos alunos da pós-graduação da Faculdade de Educação são professores. Então, eu tinha interesse, assim, em trabalhar mesmo como voluntário lá, ou seja, eu não recebia qualquer remuneração, mas era o interessante ali que eu conseguia explorar diversas formas de combinação de aprendizagem baseada em projeto com outras metodologias ativas. Tipo sala de aula invertida, né? Isso aqui a gente fez nos cursos, simulação computacional, então a gente tinha na Faculdade de Educação da USP um laboratório de computação que a gente conseguia fazer aqui os projetos, os alunos trabalhando em simuladores, né? Então isso aqui foi uma experiência aqui bastante interessante para testar a combinação de aprendizagem baseada em projetos com outras metodologias ativas. Então isso foi muito legal nesse período, né? Assim, os alunos eles trabalhavam, alguns projetos os alunos levaram a criação de livros sobre aprendizagem baseada em projetos, né? Com entrevistas aqui com relatos de experiências aqui em escolas de São Paulo, né? A gente usou bastante, combinou ali, né, nesses cursos simulações computacionais, eles aprenderam pensamento sistêmico junto em cursos que usava aprendizagem baseada em projeto, né? E o que aconteceu também é que ele foi impactado ali pela pandemia e a gente teve que dar um curso aqui online também. Mas nesse caso, como eram alunos de pós-graduação, a gente versou sobre neurociência, né? Enfim, ensino e aprendizagem. Bom, o resultado que eu achei interessante aqui nessa experiência em cursos de pós-graduação, que foi a reflexão teórica maior. Ou seja, eu pude ali, e os meus alunos de pós-graduação,
mergulharem mais na teoria, aprenderem mais sobre teorias de metodologias ativas, aprendizagem baseada em problemas e projetos, e utilizar os recursos computacionais disponíveis ali pela Faculdade de Educação da USP. Bom, atualmente eu leciono no curso de Tecnologia em Design Educacional da Universidade Federal de São Paulo, né? Esse é um curso superior, online, centrado em aprendizagem baseada em projetos. O curso todo é estruturado em aprendizagem baseada em projetos, onde a gente tem os projetos integradores, onde eles integram o conhecimento, né, a aprendizagem das diversas subdisciplinas. Então tem as várias subdisciplinas, cada uma ministradas por um ou mais professores, e os professores, de uma maneira geral, trabalham juntos aqui nesses projetos integradores. O que é interessante aqui, que é um curso totalmente à distância. Então, assim, com alguns encontros presenciais de apresentação dos projetos, né? São projetos, assim, contextos educacionais diferentes, né? Então, como é tecnologia em design educacional, então a gente trabalha em contextos de ambientes abertos de aprendizagem, educação formal, não formal e ambientes corporativos, educação corporativa. Então a gente fez várias parcerias, algumas parcerias com empresas, parcerias com escola pública, né? Então o que é interessante aqui que é a multidisciplinaridade. Você tem professores de diversas áreas, professores da área de design, trabalhando juntos com professores na área de tecnologia, em projetos pedagogia também, então em projetos aqui educacionais. Então esse é um ponto aqui bastante interessante. Mas assim, trabalhar com muitos professores ou com vários professores dessa forma integrada é um desafio. Por quê? Porque tem altos esforço ali em coordenação. Então, ele passa inúmeras reuniões tentando alinhar as diversas subdisciplinas, tá bom? Bom, a última experiência que eu venho trabalhando desde 2022 são cursos massivos. Então, eu sei que vários alunos aqui que estão participando desse congresso, eles fizeram um curso massivo comigo de aprendizagem baseada em projetos. 300 alunos aqui do Equador fizeram esse projeto e 2.000 alunos do Brasil, né? E a gente vai oferecendo projetos aqui nas mais diversas áreas, desde programação com R, com Scratch, pensamento sistêmico, pensamento visual, TEA, TDAH, e cada um desses cursos com uma determinada estratégia de ensino-aprendizagem. Eu procurei usar em um desses cursos aprendizagem baseada em problemas e projetos, em dois desses cursos, curso de R e o curso de Scratch, curso de programação, onde havia oportunidade ali dos alunos trabalharem em equipes ali de projetos. Em alguns cursos massivos há essa possibilidade, outros cursos massivos realmente a aprendizagem baseada em projeto não é a mais adequada. Então, assim, o que é legal do uso de cursos massivos, né, é que a gente tem esses estudantes do Brasil inteiro. Então, a gente teve mais de 4.000 estudantes do Brasil que participaram desse curso, e mais 300 estudantes ali do Equador, dessa parceria aqui com a Universidade Chimborazo, que está sendo bem interessante. A nossa primeira parceria, espero que a gente venha fazer outras parcerias no futuro. E nesses cursos massivos, eu utilizo aqui ferramentas gratuitas, né? Google Sites, o Loom para criação de vídeos, o YouTube, o Sketchbook para cursos de design, Facebook, Chat e algumas ferramentas pagas como ChatGPT, né, ZeroGPT, etc. Então, o desafio de cursos massivo é a carga de trabalho docente, que é uma carga bastante elevada, tá? E também todo o processo burocrático envolvido na aprovação do curso, geração de certificados, né? E cursos massivos gratuitos também tem uma grande evasão dos alunos, tá? Bom, agora o que a gente está procurando fazer é inovar, utilizando aqui inteligência artificial. Então eu tinha utilizado aqui inteligência artificial nas mais diversas fases aqui dos cursos, né? Seja na forma de coleta e análise de dados, seja na forma aqui de resumo aqui de conteúdos. Então isso aqui, o uso da inteligência artificial tem esse lado bastante interessante. Por outro lado, tem um lado ruim ali, que em termos de avaliação, porque os alunos começam a usar a inteligência artificial para fazer as tarefas que a gente solicita. E isso aqui tem um impacto negativo no curso, né? Enfim. Bom, chegando aqui nas principais conclusões, né? Primeiro, eu mostrei aqui com essas 6 experiências
que a aprendizagem baseada em projetos e baseada em problemas são adaptáveis, perfeitamente adaptáveis para múltiplos formatos. Sejam formatos de cursos presenciais, sejam formatos de curso híbrido, com aulas presenciais e aulas à distância, seja também no formato aqui de cursos massivos com uma maior dificuldade. Ou seja, é adaptável, é possível de ser feito, né? Bom, agora, tem todo esse que eu acho que é o ponto fundamental aqui dessa nossa palestra aqui. Tem todo um trabalho invisível aqui em relação a esses cursos, né? Porque a carga de trabalho aqui para o professor pode ser elevadíssima, tá? Então, assim, você tem que lidar com desafios diferentes. Então, por exemplo, quando você está trabalhando em cursos presenciais com parceiros corporativos ou parceiros institucionais como ONGs, você tem que gerenciar aqui o contato com todas essas ONGs, criar parcerias, ir lá nas instituições, entender a forma de funcionamento, explicar para esses parceiros comunitários como é que são esses projetos, aparar as arestas quando essas arestas surgem, né? Então isso aqui é bastante assim complicado, né, em termos de esforço emocional. Por outro lado, assim, o outro ponto importante é o seguinte: estabilidade profissional, autonomia docente são fundamentais. Então, se um docente está trabalhando numa posição precária, assim, você faz todo aquele esforço e você não sabe se no próximo semestre você vai estar lecionando ou não. Enquanto se você tiver uma posição fixa, como é o meu caso agora, uma Universidade Federal, você tem mais autonomia aqui que te auxilia no processo, né? Mas, de novo, a aprendizagem baseada em projeto e problema requer aqui ousadia e resiliência, ou seja, tem que ser ousado e tem que ter paciência, porque nem todos os projetos vão ser bem-sucedidos, né? Os projetos, assim, por mais que você estruture os projetos têm riscos envolvidos, né? Outro achado importante: o apoio institucional é fundamental. Então, se você trabalha num ambiente colaborativo, em que os professores se ajudam, que a coordenação ajuda, olha, aumenta muito mais a chance de sucesso do que trabalhar, por exemplo, num ambiente mais tóxico, num ambiente de competição ou rivalidade entre professores, né? Então a cultura organizacional, ou então atritos entre departamentos, né? Então a cultura organizacional e acadêmica tem um papel fundamental também, né? E outra coisa importante é a autonomia estudantil. Os alunos têm que ter voz e escolha. A gente tem que escolher projetos que motivem os alunos. Se você pegar um projeto que não motiva os alunos, é meio caminho andado por insucesso, né? As parcerias comunitárias são muito importantes. Elas fortalecem ali a motivação e o impacto dos projetos. E, novamente, aqui a precariedade docente e burocracia, por outro lado, elas limitam aqui a capacidade de inovação. Então, concluindo, a sustentabilidade, ou seja, usar a aprendizagem baseada em projetos a longo tempo, a longo prazo, ao longo dos anos, depende do contexto cultural, estrutural, logístico, materiais disponíveis, recursos e emocional dos professores e alunos. E a inovação, para você criar projetos inovadores, você precisa fazer essas alianças. Então, por exemplo, essa que a gente está começando agora com a Universidade de Chimborazo, assim, eu vejo com muitos bons olhos, porque eu imagino que no próximo ano a gente vai desenvolver projetos, envolvendo alunos do Equador e do Brasil. Eu acho muito bom, e quanto mais melhor. Mas sempre tem riscos estratégicos envolvidos, né? Sempre tem a burocracia envolvida. E os gestores, coordenadores de curso, chefes de departamento têm que reconhecer, diretores de campus têm que reconhecer o projeto e apoiar o trabalho docente, né? Então, assim, o que a gente faz nesse projeto? Quando a gente fala em aprendizagem baseada em projetos, os projetos podem ser instrumentos aqui de modificação cultural, de impacto social na comunidade. E isso também eu acho que é muito importante, tá bom? Bom, então concluindo aqui essa apresentação, queria agradecer a professora Cristi, da Universidade de Chimborazo, os demais professores envolvidos ali, que me convidaram aqui para essa apresentação e para a realização daquele curso massivo que foi oferecido ali para o Equador e para os alunos do Equador e alunos do Brasil, e fazer uma homenagem aqui ao professor Newton Nunes Toledo, que foi o meu mentor ali, que me proporcionou eu começar a lecionar nos cursos de MBA da USP, que abriu todo esse caminho aqui para ali para frente, né? Mas também queria externar a minha gratidão aqui aos estudantes, aos parceiros comunitários, instituições envolvidas ao longo de todos os anos.
Só relembrando aqui que esta apresentação toda é baseada no artigo que eu escrevi. Deixa eu pegar ele aqui. Esse artigo que está sendo publicado esta semana no Journal of Problem-Based Learning in Higher Education da Universidade de Aalborg, da Dinamarca. Tá? Então, se vocês quiserem saber mais detalhes, se aprofundar, por favor, leiam esse artigo, que ele traz todas as informações de forma bastante detalhada, tá bom? Bom, então eu espero que vocês tenham tido assim, uma visão geral das possibilidades de uso de aprendizagem baseada em projetos, e eu vou estar aqui online para tirar as dúvidas de vocês. Desculpem a palestra estar em português, mesmo com a legenda aqui em espanhol, é que eu não falo espanhol e eu falo muito mal espanhol, então eu preferi fazer em português aqui, que talvez fique mais fácil de vocês acompanharem, tá bom? Um grande abraço para todo mundo.